Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Seja bem-vindo, meu amado irmão, minha amada irmã, a esse momento de nosso estudo sobre a Sagrada Escritura. Neste mês de setembro, estamos nos dedicando a estudar o livro do Deuteronômio. Então, hoje, você é convidado, meu convidado, a participar e a refletir comigo sobre a tríade social. O que é essa tríade social? É a tríade que fala sobre o estrangeiro, órfão e a viúva. Então, sejam muito bem-vindos a esse nosso momento de reflexão e meditação sobre a Palavra de Deus. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde neste nosso estudo. Então vamos lá falar sobre essa tríade social: estrangeiro, órfão e viúva. O livro do Deuteronômio se apresenta como orientação para a comunidade israelita, povo escolhido pelo Senhor, cujo bem-estar, felicidade e bênção dependem da fidelidade ao único soberano, o Senhor Deus. Ele, por seu amor gratuito, deu-lhe a terra como um dom e os mandamentos que lhe garantem a vida. Portanto, Israel recebe a terra e as leis divinas como dons preciosos de Deus. A legislação deuteronomista é apresentada como discurso de Moisés, que se dirige ao povo como o grande mediador entre o Senhor e a comunidade de fé. Essas leis não foram dadas por uma só vez, mas foram elaboradas ao longo de 3 séculos. São frutos de uma rica experiência de um povo que procurou manter a fidelidade ao Decálogo. Quando falo Decálogo, vocês têm em mente os 10 mandamentos. Bom? Fundamentadas no Decálogo, o Código Deuteronômico, que se encontra nos capítulos 5 e 12 a 26, reconhecem as fragilidades sociais e, desta forma, se propõem a proteger e cuidar dos necessitados por meio da prática da caridade para com os grupos sociais que não tinham mais o apoio da família nem o direito de acesso à terra. A legislação deuteronômica recorda ao povo escolhido que Israel é responsável por implantar ou implementar essas leis, e a sua não observância é contra a vontade de Deus. Estes são os mandamentos, os preceitos e as normas que o Senhor vosso Deus ordenou que eu vos ensinasse, a fim de que os observeis na terra em que entrareis, para dela tomar posse. Assim temerás o Senhor teu Deus, guardando todos os preceitos, os mandamentos que te prescrevo, do teu filho e o filho do teu filho, todos os dias de tua vida, a fim de que se prolongue os teus dias. E tu, Israel, ouve e cuida de os praticares, para que te suceda bem e te multipliques sempre mais na terra onde corre leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 e o versículo 3. Então, meu amado irmão, minha amada irmã,
Vocês veem que logo no princípio já mostra, para nós essa preocupação de Deus com aqueles que não têm ninguém por eles. Por isso que nós sempre falamos, que Deus sempre escuta o clamor dos pobres, dos viúvas, e do estrangeiro, porque não tem nada que assegure a eles. E eles confiam no Senhor de forma que como ninguém confia. Portanto, é importante nós observarmos que hoje também, na sociedade atual, tantos e tantos irmãos e irmãs precisam do nosso cuidado, do nosso carinho, de nossa atenção. As leis apresentadas no Deuteronômio não são completas, pois faltam aspectos importantes da vida em sociedade, como danos civis, contratos matrimoniais, regulamentos comerciais, etc. Mas refletem toda a sabedoria de um povo que se deixa conduzir pelos princípios morais de justiça e retidão. Distanciar-se da justiça corresponde igualmente a afastar-se de Deus. Em todas as cidades em que o Senhor teu Deus te der, estabelecerá juízes e intendentes para as suas tribos, para que julguem o povo com sentença justa. Não torcerás o direito, não farás acepção de pessoas, nem aceitarás suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios e corrompe as palavras dos justos. A justiça, só a justiça seguirás, para que vivas e possuas a terra que o Senhor teu Deus te dá. Deuteronômio capítulo 16, versículo 18 e 20. O cuidado com o empobrecido é um tema muito importante nesse código de leis. O estrangeiro, o órfão e a viúva pertenciam a um grupo social de pessoas empobrecidas e dependiam dessa proteção para a sobrevivência. Essas categorias de empobrecidos revelam o enfraquecimento das relações familiares na sociedade israelita e particularmente com a instituição do Estado monárquico. O sistema sociopolítico da monarquia de Israel, ao longo do primeiro milênio, assim como nos povos vizinhos, em termos sociais e econômicos, funcionava segundo a lógica dos modos de produção tributária, e gradativamente a terra passou a ser um bem comum disputado. A posse da terra era a garantia da vida das clãs familiares. Originalmente, no sistema tribal, a terra era essencialmente comunitária e adquirida por herança familiar. Com a introdução do tributo pelo Estado monárquico, aos poucos ocorreu o empobrecimento das famílias. Assim, a instituição monarquia em Israel, primeiramente sob a forma de Reino Unido, sob Saul, Davi e Salomão, e depois sob a forma do reino dividido, Reino de Israel, Reino do Norte, e Reino de Judá, Reino do Sul, significou uma mudança radical a nível socioeconômico, justamente pela obrigatoriedade de pesados tributos sobre as famílias. Os impostos eram cobrados em espécie de serviço militar e trabalho forçado. As transformações sociais ocasionadas pelo sistema estatal provocaram um processo de empobrecimento contínuo. É nesse contexto que surgem as categorias marginalizadas como o estrangeiro, o órfão e a viúva. A terra tem um papel muito importante na teologia do Deuteronômio e reflete a situação de uma sociedade agropastoril.
desde o início do livro, capítulo 1, versículo 8, no seu final, Deuteronômio capítulo 34, versículo 4. A terra é apresentada como um dom, como a promessa de Deus. O envolvimento de Israel com a terra e com o Deus é algo inseparável. No entanto, enquanto o Gênesis ao livro dos Números, a terra é descrita como um perpétuo e incondicional dom do Senhor a Israel, o Deuteronômio fala da promessa da terra como motivação à observação da Torá. Esse dom que no passado foi livremente doado, agora é condicional. A observância a qualquer uma das leis de Deus terá como consequência a perda da terra. O livro do Deuteronômio há uma íntima relação entre pertença ao Senhor e a terra como dom concedido por Ele. No entanto, a terra e a lei não são dons individuais, mas sociais. Estes dons concedidos por Deus servem para garantir a vida de todas as pessoas. Quando acabares de separar todo o dízimo de tua safra no 3º ano, o ano do dízimo, tu o darás ao levita, ao migrante, ao órfão e à viúva, para que nas tuas cidades possam comer e saciar. Deuteronômio capítulo 26, versículo 12. Então aqui vocês veem que é algo bonito de perceber, essa questão da partilha que se fazia, inclusive, como o dízimo, né? Isso é bem interessante. E é importante vocês saberem que das 12 tribos de Israel, apenas a tribo de Levi é que não ficou com nenhum pedaço de terra. Por que não ficou com nenhum pedaço de terra? Porque os levitas eram sacerdotes e ficou certo entre as 11 tribos de Israel que a tribo levítica ficaria por conta do templo, por conta de cuidar do santuário do Senhor. Portanto, as 11 tribos é que iria custear, então, e cuidar do dízimo para o santuário. Por isso vocês veem aqui essa relação que apareceu entre o levita e o dízimo, porque as 11 tribos iria, de certa forma, cada uma dar o seu tanto, de acordo com o que a terra produziu, para aqueles que ficaram só por conta do culto, da celebração, do cuidado dos templos. Então, por isso vocês veem algo aí muito forte, a ligação que nós temos hoje com a nossa fé, né? Por isso também a nossa importância da nossa devolução com o nosso dízimo em nossas comunidades. Isso é importante, né? Porque o sacerdote fica sempre por conta do seu povo. Portanto, o povo é que mantém a comunidade, é que garante o sustento tanto do sacerdote quanto todas as pessoas que trabalham dentro dessa organização de paróquia, da comunidade e também, claro, nas coisas todas que se faz na comunidade para o bem da mesma comunidade. Bom, outro ponto que vamos trabalhar agora nesse momento é justamente sobre a legislação deuteronomista como caminho de retidão e a justiça. O bloco dos capítulos 12 a 26 do Deuteronômio é denominado o Código das Leis. Esse conjunto de leis está em sintonia com toda a teologia do livro. Expressa o profundo sentimento do povo israelita em que a terra é dom de Deus e o seu povo escolhido. Em resposta a esta escolha divina, Israel busca corresponder com espírito de obediência, deixando-se guiar pelo Senhor. A aliança recíproca, a gratuidade divina e a resposta amorosa de Israel são fundamentos de todas as leis. Como a terra é dom de Deus, Israel pertence ao Senhor e é o Senhor que prescreve as leis. Ele é o único soberano do seu povo escolhido.
as leis que aparecem, os 3 grupos de pessoas escolhidas, o estrangeiro, o órfão e a viúva, recordam a atenção de Deus para que o povo escravo, pobre, marginalizado, estrangeiro do Egito, quando amanhã teu filho te perguntar o que significam os ensinamentos, os preceitos e as normas que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou, então dirás ao teu filho: nós éramos escravos no Egito, do faraó, e o Senhor nos fez sair do Egito com mão poderosa. O Senhor fez aos nossos olhos sinais e prodígios grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e toda a sua casa. Ele nos fez sair de lá para nos conduzir e nos dar a terra com juramento, como prometera aos nossos pais. Deuteronômio capítulo 6, versículo 20 e 23. As leis promulgadas no livro do Deuteronômio expressa que o Senhor Deus é justo e amoroso. Escolheu seu povo não por ser o mais rico e poderoso, mas porque era pobre e necessitado. Ao apresentar suas leis e estatutos, sempre adverte Israel: lembra-te de que fostes escravo na terra do Egito. Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. Lembra-te bem do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Deuteronômio 7, 18. Lembra-te e não te esqueças de quanto provocastes a ira do Senhor teu Deus no deserto. Deuteronômio 9, 7. Te lembrarás todos os dias da tua vida, do dia de tua saída da terra do Egito. Deuteronômio 16, 3. Lembra-te que o Senhor teu Deus te fez a Maria no caminho quando estava saindo do Egito. Deuteronômio 24, 9. Israel não pode esquecer a sua história e observar os preceitos divinos. É o princípio da sabedoria, fidelidade e bênção. O Senhor é fiel e mantém suas promessas. E é o que nós veremos aqui no texto mencionado, eles para nós. E é justamente este texto do Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 e 2 e versículo 5 ao 8. E agora, Israel, ouve os preceitos e as normas que eu vos ensino a pôr em prática, para que vivais e para que entreis na posse da terra que o Senhor, Deus de nossos pais, vos dá. Nela acrescentareis a palavra que vos nada dela tirareis. Guardai os mandamentos do Senhor. Guardai os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos ordeno. Vede, eu vos ensinei preceitos e normas, conforme o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que entrareis, para dela tomar posse. Guardai-os e praticai-os, pois esta será vossa sabedoria e inteligência aos olhos do povo. Ao ouvirem todos estes preceitos, dirão: de certo, sábia e inteligente é esta grande nação. Com efeito, que grande nação tem deuses tão próximos como o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos? E que grande nação tem preceitos e normas tão justas como toda esta lei que hoje ponho diante de vós. É o Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 e 2, e versículo 5, versículo 8. Então veja que palavras fortes e reconfortadoras que ouvimos nesse trecho.
o bem-estar na sociedade israelita, seja no sentido religioso, seja no sentido social, depende de sua observância aos preceitos do Senhor. No entanto, tais preceitos devem ser observados não como um compacto social, ou apenas para garantir a ordem social, ou ainda porque são impostos arbitrariamente do alto, mas porque são justos e corretos. O que se espera de Israel é sua observância, como expressão do sentimento de gratidão e obrigação moral para com seu autor, que o escolheu e redimiu. E por último, porque Israel livremente aceitou estabelecer uma aliança com o Senhor para sempre. O Senhor nos ordenou praticar todos esses preceitos e temer o Senhor, nosso Deus, para que nos suceda bem todos os nossos dias, como o dia de hoje. Nisto subsistirá toda nossa justiça. E guardemos todos estes mandamentos para praticá-los diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Deuteronômio capítulo 6, versículo 24 e 25. Então, são estes os momentos de reflexão que tiramos, até que a gente pode ir mais um pouquinho, falar agora nesse momento sobre a condição do estrangeiro, do órfão e da viúva. Vamos mais um pouco, para a gente aproveitar esse dia nosso de hoje, essa nossa reflexão de hoje. É isto. Então, beleza. No final da monarquia de Judá, no século VII e o século VI a.C., cresceu o número dos estrangeiros devido à atuação militar do Império Assírio, que dominou vários povos vizinhos, ampliou suas fronteiras e adotou uma política de deportações dos povos dominados. Parte dos estrangeiros eram provenientes do antigo Reino do Norte. Nesse cenário, a situação socioeconômica do estrangeiro era desfavorável, pois não tinha o direito à posse da terra por herança. Portanto, os conflitos militares entre os diferentes povos da região eram uma das principais causas da migração forçada em Israel. Eles eram cidadãos sem pleno direito de que beneficiava a população local. Como lhes era negado o direito à posse da terra, os estrangeiros eram levados a se colocarem a serviço como escravos dos servos, vivendo em situação desfavorável na luta por sobrevivência. A situação da mulher na sociedade patriarcal israelita era de total dependência econômica, pois somente aos homens eram atribuídos os direitos da posse da terra, funções jurídicas e sociais. Os direitos das esposas, filhos e filhas eram garantidos somente enquanto o marido, chefe da família, estivesse vivo. O chefe da família, na sua posição de cidadão, com plenos direitos, podia defender sua família diante das autoridades jurídicas naquele tempo. No caso da morte do chefe da família, a viúva e os órfãos perdiam o amparo e a proteção socioeconômica, sobretudo porque a viúva não tinha direito de herdar os bens do marido. Assim, a marginalização da viúva tinha estreita ligação com o órfão, pois ambos ficavam à mercê da solidariedade social. Por isso, no Deuteronômio, esses dois grupos sempre aparecem associados, pois se encontram na mesma situação de pobreza, de marginalidade e dificuldade de sobrevivência. Então nós vamos conseguindo perceber e entender aí
um pouquinho desse contexto histórico do que está acontecendo dentro deste livro, Deuteronômio. E aí, devagarinho, a gente vai também desmistificando e revelando tantos segredos que existem nesse livro. Por diversas vezes, o Deuteronômio prescreve o cuidado com o empobrecido. A tríade, o estrangeiro, os órfãos e as viúvas é mencionada 11 vezes no livro Deuteronômio, exceto em Deuteronômio 10, 18, todas as vezes a tríade aparece na seguinte sequência: o estrangeiro, o órfão e a viúva. Há uma consciência muito clara em Israel de que as pessoas não nascem pobres, mas se tornam pobres por várias razões: perda da terra recebida em herança, por necessidade de empréstimo, doença ou porque foi vendido como escravo. A gente encontra em Deuteronômio capítulo 15, versículo 7, versículo 9, versículo 12 até o 14. Nesse sentido, o Deuteronômio destaca que a legislação judaica prevê a prevenção e o cuidado dos pobres. Se, porém, houver em meio de ti um pobre, um dos teus irmãos, em alguma das tuas cidades da terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endureças teu coração, não feches tua mão ao teu irmão pobre. Ao contrário, abre-lhe generosamente e empresta-lhe o que lhe falta em sua necessidade. Deuteronômio 15, versículo 7 ao 8. Israel nunca poderá esquecer que foi liberto da escravidão por gratuidade divina e, portanto, deve proceder de forma diferente de todos os outros povos, não permitindo a escravidão no seu meio. A observância, o perdão das dívidas e a gratuidade são o caminho que o Senhor aponta para medidas contra a opressão e o abuso para com o necessitado. Lembra-te de que fostes escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te resgatou. Eis porque hoje te ordeno isso. As leis socioeconômicas, 14 normas ao todo foram elaboradas em forma que na sociedade israelita não houvesse pobres e excluídos. Portanto, são leis que visam a assistência e promoção social nos grupos socioeconômicos mais vulneráveis e legalmente dependentes, como os escravos, estrangeiros, órfãos e viúvas. Os mandamentos da lei de Deus são os princípios ordenadores e norteadores da vida e missão do povo escolhido, e serviu de base e inspiração para a legislação deuteronômica. Essas leis apontam o caminho para a construção de uma sociedade igualitária, solidária, apresentando a partilha como superação do empobrecimento, marginalização e exclusão dos necessitados. Pois vocês podem pegar no livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12 e 13. A ética social, fundamentada na Torá, exorta Israel à prática humanitária para com os pobres e desfavorecidos, endividados, servos explorados, escravos fugitivos, estrangeiros residentes, órfãos, viúvas e levitas. Todas essas leis humanitárias estão presentes no Deuteronômio, mas são ampliadas no Deuteronômio. A prática da justiça social tem um olhar retrospectivo na história de Israel, de sempre lembrar que foi escravo e estrangeiro no Egito, mas foi salvo pela intervenção misericordiosa do Senhor. Portanto, cuidar do pobre é uma tarefa que o Senhor Deus realizou em favor do seu povo escolhido, e sua observância é uma forma de servi-lo e honrá-lo.
Não explorarás o assalariado, o pobre e o indigente. Seja ele um irmão teu ou imigrante em tua terra, numa das tuas cidades. No próprio dia lhe pagarás. O sol não se ponha sobre o seu salário, pois ele é pobre e o salário sustenta a sua vida. Do contrário, clamará o Senhor contra ti e tu ficarás culpado. Deuteronômio 24, versículo 14 e 15. É importante notar nos textos originais da língua hebraica há um cuidado no uso dos termos que descrevem a categoria das pessoas pobres. Havia vários termos que podiam descrever o pobre de modo geral, mas a escolha dos termos estrangeiro, órfão e viúva não deixava dúvida de que eram realmente empobrecidos e necessitados. Os textos bíblicos, ao referir-se ao empobrecimento, sempre faziam uso dos termos que expressam a ideia de que se tornar pobre é consequência de um processo, cujas causas são a gradativa exclusão no acesso aos direitos elementares. Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas eram uma evidência desse processo de empobrecimento. Essas três categorias de pessoas se diferenciavam daqueles que se tornavam pobres por questões de doenças, dívidas, exploração e roubos. Estes ainda teriam acesso ao direito de cidadãos, ao passo que o estrangeiro, órfão e viúva dependiam exclusivamente do cuidado da comunidade para sobreviver. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, forte e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita o suborno. Isso é o que nós ouvimos em algumas narrativas da Sagrada Escritura já. Mas que faz justiça ao órfão, à viúva, ama o migrante e lhe dá alimento e roupa. Portanto, amai o migrante, porque vós também fostes migrantes na terra do Egito. É Deuteronômio 10, versículo 17 e 19. Legalmente, o Código de Leis do Deuteronômio evidencia que o Senhor é o único soberano de Israel, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Por isso, suas leis são insuperáveis, no que se refere ao cuidado, proteção e amparo dos desfavorecidos. Os autores do Deuteronômio exemplificam as qualidades da justiça divina. O Senhor Deus não faz distinção de pessoas, não aceita suborno. Entre outras palavras, as escolhas de Deus não são direcionadas pelo interesse de vantagens, mas misericórdia, gratuidade e amor. Deuteronômio 1, versículo 16 e 17 e Deuteronômio 16, versículo 19. Deus defende aqueles que não exercem nenhuma influência na sociedade, expressando sua afeição por meio de gestos concretos. Os órfãos e as viúvas representam duas categorias de pessoas que não tinham mais um chefe de família que os defendessem. Eles são frequentemente mencionados nos livros do Deuteronômio como exemplo de evidentes de fracos e empobrecidos, sujeitos à exploração e ameaçados a se tornarem escravos para sobreviver. Por isso, a Torá estabelece medidas de proteção a essas categorias, com leis específicas que garantem a sobrevivência e a dignidade. Assim, como no Êxodo, o Senhor continua a proteger os menos favorecidos. Não disfarças o direito do migrante e do órfão, nem tomes em penhor a veste da viúva. Deuteronômio capítulo 24, versículo 17. Ficamos então por aqui. Agradeço a cada um de vocês que estão acompanhando esse momento de estudo e aprofundamento sobre a Palavra de Deus neste ano dentro do livro do Deuteronômio. Obrigado a cada um de vocês.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.